Paulo volta a sofrer com uma série de lesões no elenco na temporada de 2024. A vítima da vez é o volante Pablo Maia, que já nesta quarta-feira vai passar por um processo cirúrgico para a reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. O jogador, inclusive, estaria na lista do técnico Dorival Júnior para a disputa da Copa América nos próximos meses, mas vai desfalcar o tricolor paulista por tempo indeterminado. Outro que acabou se lesionando, este sim, no clássico contra a equipe do Palmeiras, foi o lateral esquerdo Wellington, com uma lesão ligamentar no tornozelo direito. Mas, num primeiro momento, não vai precisar passar por cirurgia, o que tranquiliza mais o pressionado departamento médico do São Paulo, já que o tricolor paulista não tem praticamente um substituto para o Wellington no elenco. Apenas Patrick, jogador formado em Cotia, mas que teve poucas oportunidades na equipe principal, acaba sendo aí a única opção na lateral esquerda do São Paulo, que deve ir para o mercado na próxima janela, não só para contratar um lateral esquerdo, mas também para contratar um volante. O São Paulo passa de 20 lesões na temporada de 2024 até aqui. E tem uma viagem pela frente, ou melhor, viagens pela frente, já que agora encara 3 jogos longe do Morumbi. O primeiro deles, nesta quinta-feira, contra o Águia de Marabá, mas a partida acontece no Mangueirão, em Belém do Pará. E o técnico argentino Luiz Ubeldia admitiu que deve utilizar uma equipe alternativa para este duelo da competição. Quero falar agora sobre o São Paulo e o futuro de James Rodrigues, terceiro técnico diferente no São Paulo, e como nos outros 2 casos, com Dorival Júnior e Thiago Carpini, James parece que vai ter muita dificuldade em jogar com o Zubeldia. Estou para te dizer que vai ter até mais dificuldade, porque o novo técnico do São Paulo, o argentino, exige, adora, entende o futebol como um futebol de intensidade, tudo que o James Rodrigues não tem é intensidade. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma fonte importante muito próxima ao presidente Júlio Casares, e essa pessoa dizia que a chance de o James se tornar um protagonista no time de Zubeldia é praticamente zero. Diante desse cenário, não se descarta a possibilidade de negociar o James na metade do ano a custo zero. São Paulo adoraria que o James topasse reabrir aquela discussão para rescisão do contrato. A janela da metade do ano pode permitir ao James que receba propostas e o São Paulo já está aberto a conversas. Não vai cobrar nada para rescindir o contrato do atleta, só não quer ficar pagando os salários dele até o fim do vínculo, R$1,5 milhão por mês. Esse é o salário do James, é o pior custo-benefício de longe do elenco do São Paulo. Temporada atual de apenas 8 jogos, 1 gol e 1 assistência, 264 minutos em campo. Sob o comando de Zubeldia, ele só jogou 5 minutos finais do empate em 0-0 com o Palmeiras no Morumbi na última segunda-feira. O Zubeldia chegou a ser perguntado sobre o James e deixou tudo bem claro, abre aspas, como digo sempre, a equipe está em primeiro lugar, ele tem que ganhar condição física e ritmo de jogo. Se eu não o colocar é porque penso que, para a equipe, outras opções são melhores. Essa é a minha função e é por isso que eu estou aqui, fecha aspas. O Zubeldia foi rápido e rasteiro, dizendo que vai colocá-lo se entender que o James é o melhor para a equipe. E a percepção de vários dirigentes no São Paulo é de que James está com os dias contados no Morumbi. Vai fazer falta? Você pensa diferente? Entende que ele seria importante? Use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Você, bom dia Bruno, aos comentaristas, Gleiler Marra e ao fã de esportes. Vou começar com isso, né? Porque é o assunto do momento, departamento médico e 2 lesões extremamente sérias aqui no São Paulo. A do Pablo Maia eu vou até que ler, porque é uma lesão muito pouco comum no futebol. Ele passa hoje por uma cirurgia. Vamos lembrar, o Pablo Maia teve uma lesão no último lance do último treinamento, domingo aqui, antes do clássico contra o Palmeiras. Por isso que ele foi retirado do jogo. E essa lesão, após os exames realizados ontem, foi determinada uma cirurgia. A lesão, essa cirurgia será para a reinserção do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Previsão de recuperação, o São Paulo não dá, mas é longa. Tanto que a diretoria já trabalha com a hipótese de contratação de um jogador para o setor. O São Paulo tem o Luiz Gustavo, que é um veterano, vinha bem no Campeonato Paulista até sofrer uma lesão, mas será que ele dá conta da maratona? E tem o Bobadilha, que jogou contra o Palmeiras, mas não é primeiro volante. O Luan e o Gabriel Neves estavam aqui até o final do ano passado.
O Luan foi para o Vitória, o Gabriel Neves foi emprestado para o Independiente da Argentina e agora o São Paulo precisa de um volante nestes meses que o Pablo Maia vai ficar fora. E o Wellington, lateral esquerdo que se contundiu no jogo contra o Palmeiras, foi uma lesão ligamentar no tornozelo, também vai perder boa parte dos jogos do próximo mês. Vai demorar a recuperação do único lateral esquerdo de ofício. Tem o Patrick Lanza, mas é muito garoto. Com esses dois desfalques, além do Lucas Moura, do Wellington Rato, que não vão participar desta sequência de 3 jogos fora de casa, e do Rafinha, que vai demorar também um bom tempo, o São Paulo está encerrando agora aqui no CT a sua preparação para o jogo contra o Águia de Marabá, amanhã, 19h30, estreia na Copa do Brasil, defendendo o título conquistado de forma inédita no ano passado. E a chance é grande de time misto lá em Belém. Alguns jogadores mais desgastados, como o Igor Vinícius, Alisson, Caleri, poderão ser poupados pelo técnico Luiz Supeldia. A maratona não para. Belém amanhã, Salvador domingo e Calama na próxima semana pela Libertadores, companheiros. Concentrar, vão jogar, vão viajar, não sei se vão jogar, vão viajar para Belém do Pará, para o jogo do São Paulo na Copa do Brasil contra o Águia de Marabá. De qualquer forma, a sua lista contempla 5 titulares do São Paulo fora, né? Já não é qualquer coisa. Nenhum time do Brasil, da Série A, tem 5 titulares fora, com lesões diferentes e graves, né? São Paulo tem os 2 laterais, Rafinha e Wellington, o Rato, que é muito importante, o Pablo, que é fundamental e vai demorar muito para voltar, e o Lucas Moura, que é o principal jogador do time. Se o São Paulo não tivesse o elenco mais ou menos, ele já estaria na roça, mas tem um elenco mais ou menos para essa temporada e vai conseguindo remediar essas situações. O que eu vejo, eu até falei para você ontem, e vou passar a tratar essa coisa de uma outra forma, prometo me aprofundar no tema. A minha mulher é fisioterapeuta, trabalho com gente de fisiologia do esporte, gente que trabalha no vôlei, em outras situações e tudo mais, que tem uma visão um pouco mais ampla em relação a lesões. Primeiro, não é o departamento do São Paulo, o departamento médico do São Paulo é um lixo, DM. O DM, departamento médico, não machuca, certo? Vamos lá combinar isso. O departamento médico não machuca. O departamento médico recebe machucados, certo? Você pode analisar se o departamento médico é bom ou não, dependendo da recuperação desses machucados, da recondução deles à atividades, do tempo de recuperação, da forma da recuperação e tudo mais. Mas a lesão ou as lesões, de diversas formas, são provocadas por outras situações. E aí eu acho que tem uma questão que o São Paulo necessariamente precisa mergulhar. É no seu método de treinamento, além e de preparação de jogadores, além do preparador físico da vez. Porque o preparador físico da vez, nessa temporada de 2024, por exemplo, já foram 3 diferentes. O do Dorival, que trabalhava de uma forma. O do Carpini, que trabalha de outra forma. O do Zubeldia, que trabalha de outra forma. Aliás, né, nós estávamos falando no início aqui da nossa conversa dos times agressivos do Milito, agora do Rogério Ceni, do Criciúma. Quem não joga agressivamente no futebol hoje, salvo raríssimas exceções, está na roça, está roubado. O São Paulo do Dorival, e o Dorival tem um estilo peculiar, não jogava agressivamente. É verdade. Nem o Flamengo do Dorival jogava agressivamente. O tipo de jogo do Dorival é um tipo de jogo mais de construção, mais técnico, mais cadenciado, sem grandes explosões, e que talvez, por conta desse estilo, tivesse minimizado as questões das lesões no São Paulo, como aconteceu na época dele, e também as lesões no Flamengo, como aconteceu na época dele. Agora, não é possível que no esporte que é praticado hoje mundialmente, jogadores jovens, capazes, saudáveis, não sejam capazes de desempenhar um futebol agressivo e intenso. Isso está acontecendo no São Paulo. Para mim, vai da formação, da fisiologia do clube, da mentalidade do clube, que tem a sua comissão técnica fixa, tem seus exercícios e preparação fixa, tem seus suplementos fixos, tem seus métodos. O São Paulo precisa de uma revisão de metodologia e não apenas
troca de equipamento no departamento médico que estava defasado, porque isso já aconteceu, Tiro. Já tem lá o ultrassom de última geração, o equipamento XYZ, a fisioterapia 3 turnos. Agora a questão é minimizar o risco de lesão. E o São Paulo está tendo lesões em excesso, isso é indiscutível. A do Pablo Maia, raríssima, é uma lesão que me faz acreditar piamente na necessidade de uma mudança de metodologia. O Pablo Maia teve uma lesão tão grave como a que o Luan teve lá atrás, no primeiro treino do Rogério Ceni, que era um técnico lá atrás do São Paulo. Os dois são volantes. Têm de jogar de uma forma intensa. Em treinamentos, eles tiveram o descolamento completo do músculo em relação ao osso. Alguma coisa. O Luan é um pouco mais velho que o Pablo. O Luan tem uma outra, mas alguma coisa tem aí, você não concorda, Tiro? Alguma coisa tem aí, né? E não é no DM, necessariamente. É na metodologia já que é a palavra, né, Tite? É ciência, da ciência do clube. E nessa situação, no caso do Luan, a opção lá atrás foi pelo tratamento conservador sem cirurgia, não deu certo. Ele ficou 3 meses parado, teve que operar depois. Dessa vez, a decisão foi pela cirurgia do Pablo imediata, para evitar que ele pudesse correr o risco que o Luan correu. E o Luan nunca mais voltou a ser o mesmo jogador. São características diferentes, comportamentos diferentes, peso diferente, perfil diferente, mas existe isso. O São Paulo a última situação da venda, né, a dependência da venda de jogadores para deixar o vermelho menos feio no balanço, isso sempre aconteceu. O São Paulo já vendeu jogadores que estavam... O São Paulo vendeu o Sara, que hoje faz muito sucesso na Inglaterra, e não se machucou mais na Inglaterra, machucado. Não sei se você lembra disso. Vendeu o Sara machucado. Ele estava no departamento médico do São Paulo quando foi vendido. Mas aí foi vendido pior do que seria vendido se ele estivesse jogando, certo? O Beraldo, por pouco, não foi vendido machucado. Ele teve um problema no tornozelo, não sei se você lembra. Ficou lá, opera ou não opera? Opera ou não opera? Opera ou não opera? Acabou não operando, jogou a parte final da temporada meio no sacrifício e foi vendido. Não na plenitude, foi vendido melhor que o Moscardo, né? Que o Moscardo foi vendido na mesma época que o BR foi lá no exame médico do Paris Saint-Germain, não passou, teve que voltar, fazer cirurgia e tal. E talvez isso não impeça a venda do Pablo, mas evidentemente ele não vai ser vendido pelo valor que seria em atividade sendo convocado para a seleção. Então são várias coisas da metodologia do clube que não estão funcionando e que vão além da palavra departamento médico no São Paulo. A coisa é mais profunda do que simplesmente o DM não presta. Seria muito simples isso. De novo, o DM não machuca. O DM tem que recuperar machucados. Ô Casão, você quando era jogador, claro que você convivia com a expressão a bruxa está solta, quando começa a machucar todo mundo no time e tudo mais e tal. No São Paulo, a bruxa está solta aí há uns 6 anos. Ela está solta, ela passa lá, toma o Gatorade depois do treino, ela participa lá de tudo, deve participar das reuniões do São Paulo. Ela já é quase que um funcionário do São Paulo, a bruxa. Eu queria saber para o jogador como é isso, como ele começa a ver, puta, esse aqui machucou, esse aqui foi pro DM e não saiu, e esse aqui, olha o que aconteceu com esse cara. Como é que é para um jogador, como é que fica a psicologia de um jogador quando está nesse ambiente? Tironi, é assim, depende muito da contusão, para a gente analisar também a parte de fisioterapia de um clube, da fisiologia hoje em dia, né? Na minha época não tinha fisiologia. Porque, assim, tem as contusões musculares que tem sim alguma coisa a ver com os treinamentos. Mas aquelas que são contusão de ligamento de joelho, tornozelo, fratura, blá, 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 não tem nada a ver com, ou pelo menos tem muito pouco a ver com o tipo de preparação que um clube está fazendo, né? Eu, assim, na verdade, eu joguei por 13 anos futebol profissional, me machuquei gravemente várias vezes. Eu tive várias contusões graves. Várias.
né? Eu tive ruptura de todos os ligamentos do tornozelo e fratura da fíbula numa jogada só quando eu estava no Porto, jogando